Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 2 da classe de adultos, o livro de Ruth. Fique aqui comigo até o final e se este conteúdo fizer sentido para você, se inscreva aqui no canal. Vou te dar também as respostas do questionário. Falar sobre Ruth. Quem foi, e a propósito, quem foi quem escreveu o livro de Ruth? Você sabe? Nesta lição nós saberemos. Ruth significa amizade, amiga, bondosa, beleza ou bela de ver. Este é o significado do nome Ruth. Texto áudio. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Verdade prática. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Muitas vezes vemos nas igrejas, ou até em outros meios de comunicação, pessoas cristãs, ou pseudo-cristãs, dizendo que não aceita uma determinada situação na sua vida porque é uma pessoa fiel ao Senhor, então ela profetiza somente vitórias e bênção, porque eu determino na minha vida a minha vitória porque eu sou fiel ao Senhor. Bom, verdade é que mesmo nós sendo fiéis ao Senhor, nós não temos poder nenhum de determinar uma determinada situação. Por quê? Porque nós só podemos determinar se Deus nos ordenar. Lembra lá de Ezequiel 37? Quando Ezequiel estava passando pelo aquele vale dos ossos sequíssimos, o que Deus disse para Ezequiel? Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? O que Ezequiel disse? Ezequiel poderia determinar naquele momento que os ossos voltassem a viver, mas qual foi a palavra sábia de Ezequiel? Senhor, tu o sabes. Ou seja, Senhor, tu é quem sabe. É o Senhor que é Deus. Somente o Senhor pode fazer. Eu não tenho poder de falar e fazer acontecer. Então, mesmo pessoas piedosas, pessoas salvas na pessoa de Cristo, não irão de maneira nenhuma se safar de situações de crise. Haverá momentos de crise em toda a nossa vida, ou pelo menos em alguns momentos da nossa vida. E qual é o segredo? O segredo é Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que eu passe necessidade, e haverá momentos que nós passaremos, ainda assim, a nossa confiança está no Senhor. Salmos 23, 1 nos diz que o Senhor é o meu pastor e Ele não nos faltará. Ou seja, ainda que falte tudo na nossa vida, o Senhor estará sempre presente. E é importante dizermos essas coisas, porque muitas vezes as pessoas acreditam porque são servos do Senhor jamais padecerão fome. Davi certa vez disse que ele foi moço e agora velho, mas ele nunca viu a sua descendência mendigar o pão. Isso aqui é uma questão particular. Ele nunca viu, o rei Davi nunca viu, mas outras pessoas verão. Inclusive, o que entra em questão com a questão de Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça. E veremos outras situações, como a parábola de Lázaro, por exemplo, que padecia necessidade, mas foi para o seio de Abraão. Ou seja, até aquela pessoa salva passará por situações difíceis. Umas pessoas até dizem que isso é somente uma parábola, mas se isso for somente uma parábola, não tiver nenhum significado, significa que as outras 41 parábolas de Jesus, além dessa, o que acontecerá? Tem que ser anulada também. Então, mesmo o cristão fiel passará por necessidades e às vezes, em alguns casos extremos, até mesmo morrerá de fome por causa do Evangelho. Introdução, fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos. O livro narra uma história de amizade, amor e redenção, uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. O Senhor, Ele é o Todo-Poderoso e até mesmo nas crises, Ele faz com que os seus planos sejam estabelecidos, como nos vemos em Jó capítulo 42, versículo 2. Então não há como o Senhor não fazer o que lhe apraz. Então, mesmo em momentos de crise, vemos algumas situações bíblicas, por exemplo, pessoas que passaram por situações de crise, mas o Senhor deu vitória. Por quê? Porque foram pessoas fiéis. E aqui vemos um caso muito interessante de um relacionamento entre nora e sogra, que é de quê? De bondade, de amor
e de dedicação uma com a outra. Isso já traz uma lição muito importante para nós. O que é? Que nora e sogra devem ter um ambiente harmonioso, um ambiente de amor, assim como Ruth e Noemi. Então, muitas vezes as pessoas dizem, já começa uma briga no lar por causa da sogra, porque a sogra isso, porque a minha nora aquilo, mas na verdade as mulheres cristãs precisam, mais uma vez, nos seus corações, compreender essa lição que Ruth e Noemi deixam, né? Que mesmo no ambiente entre muitas pessoas por aí fora, né, que tem até muitas piadas com o negócio com a questão da sogra, né? Mesmo assim, mesmo que o mundo lá fora brinque, até haja escárnio com a pessoa da sogra, Ruth nos dá um exemplo de que no meio cristão, sogra e nora devem haver paz, devem estar em harmonia, uma ajudando a outra. Inclusive, Jesus curou a sogra de Pedro, né? Então veja que há aqui uma questão de sogra. Inclusive, há uma coisa muito interessante na questão de sogra aqui no Brasil. Eu não sei nos outros países, mas aqui no Brasil, uma sogra jamais deixa de ser sogra, né? Diante da justiça, a sogra é sempre sogra. E ela tem, inclusive, mais direito do que o irmão da pessoa casada, né? Veja que situação. Vou dar um exemplo. Você, se é uma pessoa casada e tem um irmão ou uma irmã, a sua sogra tem mais direito à sua herança do que o seu irmão ou a sua irmã. Olha que interessante, né? Inclusive, dia 26 de abril é o dia da sogra. A organização do livro. Na Bíblia hebraica. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Pentecoste, a festa da colheita. Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther eram livros que eram lidos depois da colheita. É muito interessante quando nós observamos a questão da colheita propriamente dita, que o Brasil, por exemplo, eu tenho falado aqui em algumas outras oportunidades, que o Brasil é o grande celeiro do mundo. Se o Brasil hoje determinar que não vai plantar nada, metade do mundo morre de fome. Não chega a ser metade, né? Mas uma parte disso, né? Cerca de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas necessitam do Brasil todos os dias para comer. E é interessante que nós não temos na nossa tradição aqui uma festa para louvar ao Senhor por essa colheita. Não há uma questão nem mesmo nas igrejas de lermos um livro, por exemplo, um livro de Ruth, depois de uma boa colheita. É bem verdade que boa parte das pessoas que trabalham no campo possivelmente não sejam evangélicas, não sejam pessoas cristãs. Mas se nós observarmos, quem é que dá o crescimento na colheita? Não é o Senhor? Se nós observarmos, é o Senhor que nos dá esse grande celeiro, né, que é o nosso país. Então, em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente sempre feita no Pentecoste. E aqui traz também aquela ideia nossa, né, de Pentecoste, do fogo, né? Apesar que o Pentecoste era uma festa da colheita, né? Era 50 dias depois da colheita se fazia essa festa, mas o Pentecoste trouxe aqui para nós uma ideia de fogo, né? Do dia de Pentecoste, por exemplo, lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então veja que a colheita traz para nós essa ideia de fartura, uma ideia de Pentecoste, mas acima de tudo, uma ideia de que nós devemos louvar ao Senhor pela colheita que nós temos. Na Bíblia cristã, Ruth está categorizado como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo, mas é identificado também por sua extraordinária beleza poética. Aqui temos um livro que trata de duas questões, né? A questão da poesia em si, que vai tratar ali de Ruth com Boaz, a beleza do casamento, então é bem a questão poética. E também narra toda ali a dinâmica do tempo dos juízes, né? Então traz essa ideia também da questão, até um pouco da questão da monarquia, né? Antes, né? Da monarquia. Então veja que aqui traz para nós essa questão do livro, a questão literária do livro, porque todo livro ele tem uma questão literária. A que classe pertence este livro? O livro de Ruth, ele aqui pode ser enquadrado tanto na questão histórica, como fala ali
dos fatos propriamente dito, e também da questão poética do casamento, por exemplo. Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca de autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. Segundo o Talmud, foi Samuel quem escreveu o livro. Entretanto, nós não podemos de maneira nenhuma bater o martelo sobre isso. Por quê? Porque apesar das muitas referências, né, o autor inclusive se refere assim ali a Jessé, a Davi, parece com até uma certa intimidade, né, o mesmo palavreado, né, a mesma forma, a mesma liturgia, ali num quesito direto, também a questão dos personagens apontar para Samuel. Então, as características gerais da obra que indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia que está ali na questão ali de Samuel, mas tudo indica que foi Samuel, mas nós não podemos bater martelo, porque a Bíblia não deixa clara. Na verdade, o livro de Ruth não menciona quem escreveu o livro, portanto, é perigoso dizer, atestar com toda firmeza que foi Samuel quem escreveu, assim como é a questão do livro aos Hebreus. Aos Hebreus tudo sugere que foi Paulo quem escreveu, mas nós não podemos bater o martelo porque a Bíblia não menciona. Então, como nós não temos uma fonte fidedigna, além da Bíblia, para taxar definitivamente que foi Samuel quem escreveu o livro de Ruth, portanto, nós devemos, quando falarmos de Ruth, podemos dizer que sua autoria é atribuída a Samuel, mas não há nada que a Bíblia mencione a sua autoria. Sinopse. Ruth está categorizado como um livro histórico por causa do seu evidente gênero narrativo. O contexto histórico. No tempo dos juízes, foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. De modo geral, em todas as esferas, na escola, por exemplo, no trabalho, na igreja, na sociedade, nós sempre somos guiados por líderes, né? Na escola, por exemplo, pode ser o professor, o diretor, né, o supervisor, né, no trabalho, encarregado, ou o diretor, ou o CEO, ou outro tipo de pessoas, sempre tem aquela questão, o chefe, né, propriamente dito, né, na igreja, o pastor, ou o presbítero, dirigente de uma igreja, ou o líder de um determinado departamento. Então, há aqui uma questão interessante sobre a questão da liderança, que é a seguinte: quando não há uma liderança firme, cada um faz o que quer. Há algum tempo atrás, uma jovem ex-aluna, né, ela estava comentando comigo acerca da igreja dela, porque lá parecia que todo mundo faz o que quer, parece que não tem liderança. O pastor ou a liderança em si não são firmes com os membros, então cada membro faz o que quer. Então o que acontece com essa igreja? Essa igreja perde a liderança, então ela perde a identidade, porque cada um faz o que quer. Então não existe uma harmonia, não existe uma direção. A igreja, o povo em si, necessita de uma direção, mas uma direção que seja sábia, uma direção que esteja guiada pelo Espírito Santo. E em todas as esferas, né, seria ideal, né? Mas principalmente na igreja. Por quê? Porque possivelmente, dificilmente teremos, por exemplo, aqui no Brasil, a maior autoridade é o presidente da República. Então dificilmente teremos um presidente da República cristão, por exemplo, genuinamente cristão. Eu acredito que seja muito pouco provável. Mas, de qualquer forma, ainda que ele não seja uma pessoa cristã, mas que ele seja uma pessoa sábia, e o que acontecerá? O país crescerá economicamente, né? Crescerá financeiramente, com trabalho, com infraestrutura. Por quê? Porque ele é uma pessoa sábia, ele sabe dirigir bem as questões que realmente necessitam. Então, na questão aqui nos tempos dos juízes, havia essa grande questão, né? Cada um fazia o que queria fazer. E isso nos remete a uma questão muito importante na igreja. A igreja precisa ter um pastor guiado pelo Espírito Santo, que seja uma pessoa sábia, que seja uma pessoa equilibrada, moderada, que saiba tratar
o rebanho do Senhor, que saiba liderar verdadeiramente com amor. Para quê? Para que essas ovelhas, para que a igreja cresça firme na presença santa do Senhor e que as pessoas saibam exatamente a quem recorrer. Está com uma dúvida? Vai ao pastor. Por quê? Porque o pastor é um homem sábio, é um homem de Deus, é guiado pelo Espírito Santo. Então eu não vou fazer o que eu quero, eu vou perguntar ao meu pastor qual é a melhor direção a seguir. Então aqui nos demonstra que a liderança na igreja é extremamente importante, mas que essa liderança não possa ser de maneira nenhuma autoritária e até mesmo ditadora, né? Que haja aqui uma questão de uma ditadura dentro da igreja, como acontece em alguns lugares, em algumas igrejas. Então nós devemos ver que isto é extremamente fundamental para o crescimento da igreja, que é uma liderança sábia, guiada pelo Espírito Santo e com amor. Secularismo, hedonismo e idolatria. No reino de Deus não basta ter carisma para liderar, é preciso ter caráter aprovado. A questão da liderança, existem algumas questões muito importantes, algumas qualidades muito importantes. Entre elas, o mais importante, depois de ser uma pessoa salva, é uma pessoa ter caráter. Se um cristão ele não tem caráter, ninguém vai segui-lo. E aquele que irá segui-lo é uma pessoa também como ele, sem caráter. Para liderar, não é somente ser uma pessoa que saiba falar muito bem, uma pessoa que saiba até gerir pessoas, né? Que sabe gerenciar pessoas, não é isso. Para liderar, precisa ser uma pessoa de caráter, precisa ser uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, precisa ser uma pessoa extremamente moderada, porque a questão do caráter tem muito a ver, é diferente de ter reputação. Caráter é aquilo que a pessoa realmente é quando ninguém está olhando. Então, quantas vezes nós vemos pessoas, inclusive na política, que se dizem cristãos, mas que na verdade, quando ninguém está vendo, o seu caráter é facilmente corrompido. Então, a pessoa, para liderar, o primeiro ponto que ela tem que ser é ser salvo. E a segunda é ter caráter. Há outras qualidades, como por exemplo, eu tinha um saudoso pastor, meu saudoso pastor, ele tinha uma qualidade que até hoje é muito difícil de encontrar num pastor, e até mesmo em outras lideranças é muito difícil. O que é? O meu pastor, ele era um pastor que tinha ouvido, ele sabia ouvir. Nós podíamos parar e colocar aqui num bom termo aqui para nós, né? E alugar o ouvido dele, que ele não interrompia, ele ouvia tudo que nós tínhamos que falar. E depois ele sabiamente nos dava uma direção. Então, ou quando ele não poderia dar uma direção naquele momento, eu vou orar juntamente com você e te darei a resposta. Então, era um pastor muito sábio na questão de ouvir, porque é verdade que muitas pessoas dizem que o pastor, o líder, tem que ter visão. Sim, ele tem que ter visão. Mas mais importante do que ter visão é ter audição. Porque você consegue guiar uma pessoa sem visão, mas que tenha audição. Mas você não consegue guiar uma pessoa que tenha visão, mas não sabe ouvir. Você direciona a pessoa está vendo que as coisas vão dar errado, você avisa, você fala, mas a pessoa faz errado a si mesma. Por quê? Porque não tem ouvido, não consegue ouvir, se acha o bambambam, né? Então, veja que há uma grande diferença entre audição e visão. Agora, se puder ter os dois, melhor. E tem outras questões também que falam sobre liderança. São pelo menos aí 15 qualidades que um líder precisa ter. 15. É claro que o líder não precisa ter as 15. Não precisa, né? Porque eu acho muito difícil um líder ter as 15 qualidades. Mas ter algumas, como é o caso de ter audição, né? Uma pessoa que sabe lidar com pessoas, sabe moderar, ser o pacificador, dar uma boa palavra no momento de uma crise, por exemplo, de uma discussão, ele sabe apaziguar. Então, entre tantas outras qualidades que uma pessoa precisa ter, né, como uma das questões assim, que eu acho muito interessante de líder ter, é o que tinha Barnabé. Barnabé, que também o seu nome era José, na verdade. Barnabé, ele era a pessoa era um tipo de liderança que colocava a pessoa para cima. Ele fazia com que as pessoas, não, pode colocar na minha conta, eu garanto essa pessoa aqui. Inclusive foi ela que trouxe o apóstolo Paulo, né? Acho que ele que trouxe o Paulo para o meio ali
dos cristãos. Então, ter uma pessoa dessa, e isso é um tipo de liderança, é uma das características do líder. Então, é importante porque muitas vezes a igreja está precisando de um líder e faz o quê? Põe aquele líder o mais carismático, aquela pessoa que fala muito bem, mas às vezes ele não tem o chamado, que inclusive é uma outra questão que o líder tem que ter, né? É ser escolhido, não somente ser chamado, mas ele precisa ser escolhido por Deus para liderar. Opressão, clamor e livramento. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos que atacavam e saqueavam suas cidades e terras e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. A apostasia é a questão sobre a pessoa parar de ter fé, não ter mais fé no Senhor e para. Isso é apostasia. E quando um cristão ele para de ir à igreja, por exemplo, na verdade aqui a apostasia na verdade é parar de crer em Cristo. Então ele para de crer no Senhor, então consequentemente ele vai parar de ir à igreja, ele vai parar de cantar louvores, ele vai parar de pegar a palavra para meditar na palavra. Então o que acontecerá? Ele acaba virando uma presa fácil para que os adversários, né, os adversários no modo geral, né, aí tanto a questão da idolatria, faça o quê? Oprima essa pessoa começa a ficar completamente sem direção. Por quê? Porque como está apostatada da fé, está distante do Senhor, o Espírito Santo já se afastou dessa pessoa, essa pessoa agora está no maligno. Então, se ela está no maligno, ela não tem mais a proteção do Senhor, ela não está mais debaixo da potente mão de Deus. Então, ela vira uma pessoa muito fácil de ser levada por questões idólatras. Há muitas questões sobre até mesmo saqueiam, na verdade, a sua vida num geral, né? Tanto na questão financeira, como também na questão do tempo, por exemplo, e principalmente na questão da salvação. Atualmente vemos a questão da festa junina gospel, por exemplo. Por que existe festa junina gospel? Porque são pessoas que estão apostatadas da fé, até vão à igreja, até dizem que são do Senhor, mas ainda têm o pé lá no mundão. Então traz o mundo para dentro da igreja e Deus não está nesse negócio. Esse negócio de festa junina gospel, carnaval gospel, isso não vem da parte do Senhor. Deus não está neste negócio. Mas muitas igrejas estão se adaptando a este negócio para que não venha perder seus membros, né? Sinopse. Os fatos narrados em Ruth têm como contexto maior os dias dos juízes, caracterizados pela frase cada um fazia o que bem queria. Propósito e mensagem. O cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Portanto, o cetro não se arredará de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o grande rei, ele é o Messias, né? Então veja que ele, que veio da tribo de Judá, por isso Jesus era judeu. Veja que aqui está a grande mensagem do livro de Ruth, que traz aqui a descendência de Davi, que este daria também ali a consequência à vida de Jesus, né? Através disso. Inclusive tem aquela expressão conhecidíssima, Jesus, filho de Davi. E é muito interessante essa questão, porque de Davi até Jesus existe cerca de um intervalo de ao menos uns 1000 anos, né? Segundo os historiadores. Então é impossível Davi ser pai de Jesus. Então por que as pessoas chamavam Jesus de filho de Davi? Porque Jesus vinha da descendência de Davi, portanto, as pessoas quando chamavam Jesus filho de Davi, estavam reconhecendo a realeza que estava em Jesus, que vinha descendente do rei Davi. Então, rei Davi, rei Jesus. Amor e redenção. A redenção é vista no livro no sentido literal e tipológico. Boaz é o parente remidor que preservou a descendência de Emeleque, mas é também um tipo de Cristo, nosso Redentor.
A Bíblia diz lá em Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Boaz, ele é um tipo de Redentor, portanto, ele é um tipo de Cristo. E aqui nos traz a redenção no livro no sentido literal e tipológico. Por que literal? Porque ele literalmente, ele trouxe a redenção a Ruth e também a Noemi, né? Por que não dizer? Então, e tipicamente também ele é tido como um Cristo, né? Que é o nosso Redentor. Por isso, aqui a redenção é tanto no sentido literal quanto tipológico. Fidelidade e altruísmo. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias dos juízes. Veja que aqui existe uma questão muito interessante que volta lá no início, né? Que fala sobre a questão da amizade entre Ruth e sua sogra Noemi. Por quê? Porque elas não pensavam em si mesmas. Elas eram altruístas. O que é ser altruísta? É pensar no próximo. Antes de você pensar em você, você está pensando em alguém. Você está agindo em prol para ajudar alguém. Então, o que é que você está sendo? Você está sendo altruísta. Muitas vezes, né, mesmo vendo aqui numa situação de trevas que estava ali no livro, ali na época dos juízes, né, que cada um fazia o que bem entendia, ainda assim, mesmo num ambiente desse, num ambiente tenebroso, num ambiente que cada um era egoísta, vemos aqui um excelente exemplo de Ruth para com Noemi e de Noemi para com Ruth. Uma pensava na outra primeiro. Então veja que uma grande amizade, né? uma grande questão de altruísmo, né? Uma grande questão, por que não dizer, até mesmo um amor e redenção nessa questão dessa fidelidade e altruísmo. E aqui cabe até a colocação, o amor aqui que eu digo é entre, como se fosse mãe e filha. Então veja que Noemi amava a Ruth como sua filha e Ruth tinha Noemi como sua mãe, vamos assim dizer, a ponto que Ruth chegou a dizer que o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então veja que Ruth aqui foi transformada também pela questão do bom exemplo de Noemi, a ponto de querer ter o mesmo Deus de sua sogra e o mesmo povo de sua sogra. Então que hoje, né, as irmãs, as jovens de modo geral, venham mais uma vez, mais do que nunca, compreender que entre sogra e nora não precisa ser um campo de guerra, como é o mundo, né? O mundo existe essa questão dessa briga entre nora e sogra, de sogra e nora, mas dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, dentro do povo escolhido de Deus, isto não procede, né? Tanto a nora quanto a sogra precisam ser amigas uma das outras. Sinopse: o cetro de Judá, o amor, a redenção, a fidelidade e o altruísmo são temas que se destacam ao longo do livro. Conclusão: o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Então veja que mesmo num ambiente ali de trevas, que estava vivendo ali o povo na época dos juízes, ainda assim Deus fez o seu plano, concluiu o seu plano na vida de Ruth, de Noemi e de Boaz, a ponto até de vir aí a linhagem de Davi, e este também dá ali a questão da vida a Cristo, né? Vinha aí a descendência de Jesus, que é o nosso Redentor, que é o nosso remidor, nosso grande Redentor. Então, independente das circunstâncias, creia que o Senhor dará vitória a você. Revisando o conteúdo. Número 1. O livro de Ruth pertence à teoria, o livro de Ruth pertence à terceira divisão ou seção da Taná, a Bíblia hebraica, Ketuvim ou Agliógrafos, que é escritos. Número 2. Ruth está categorizado como um livro histórico, por seu evidente gênero narrativo. Número 3. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaica, abriu a ele a autoria.
ou melhor, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Ruth, capítulo 4, versículo 17. Número 4. O tempo dos juízes. Número 5. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Conferir também Ruth capítulo 4, versículo 18 ao 22. Que nós venhamos assim compreender um pouco mais o livro de Ruth. E se a aula de hoje fez sentido, edificou a sua vida, deixa aí um like para eu saber que você gostou e compartilha aí com aquela pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!